Está ótimo. Boa noite. Muito boa noite, caros amigos. É com muita alegria no meu coração que venho falar sobre este tema, porque é uma das minhas formações de base, vamos dizer assim, e por isso agradeço a oportunidade e à espiritualidade amiga por ter estado presente a inspirar. Levanto as mãos ao Divino Pai, Criador do mundo, Criador de todos nós, por termos tido a oportunidade de termos tido aqui um mês dedicado à natureza, ao meio ambiente, em que começámos por falar sobre o amor aos animais, nossos irmãos em evolução, nossos queridos que suprem as nossas necessidades de alimentação, que nos ajudam com vestuário, calçado, que nos ajudam com companhia, que nos ajudam com terapia, nossos amigos. Muito obrigada ao Pai por nos proporcionar estes seres juntinho a nós. Falámos do amor aos minerais e aos vegetais, às vezes esquecidos porque não ladram, não miam, mas porque nos dão o colorido que os nossos olhos precisam para ter o ânimo de continuar dia a dia, e nos dão o aroma, o alimento, para que o nosso corpo físico continue a sobreviver e a nossa alma viva de coração cheio. Então, as minhas mãos elevam-se e os meus joelhos tombam diante de toda a criação e da beleza que ela encerra. Falar de ecologia é falar sobre a casa. Ecologia. Eco significa oikos, logia, estudo. É o estudo da casa. Não só estudamos a casa em ecologia, como também as relações que todo e qualquer ser vivo estabelece com a casa, a sua casa. Vamos ver aqui um miminho de 2 minutos e meio, mais ou menos, diante da imensidão de recursos que a internet nos proporciona. Foi este que escolhemos, mas que traz som, imagem, essencialmente, e acima de tudo foi escolhido porque nos mostra a simbiose perfeita que certos seres vivos têm entre si, e é um vídeo que pretende refletir essa relação entre os seres vivos e a casa, que tanto serve para eles se manterem como também para nós usufruirmos. Oh Pai, pode desligar aqui esta luz, por favor?
proporcionou esta beldade, esta pérola da internet. Certa vez os espíritos dirigiram-se a Chico Xavier e disseram-lhe: Chico, plante algumas flores em redor de sua casa. E Chico comenta que, como gosta muito de rosas, decidiu plantar rosas. E ele perguntou: mas porquê, irmãos? E Chico disse, e os espíritos explicaram a Chico, dizendo que as flores têm um corpo dinâmico. Elas têm um efeito que vai muito para além daquilo que nós vemos, muito para além das pétalas. O aroma que as flores nos proporcionam ajudam a que possamos permanecer mais tempo junto de vós. Nós, quando estamos junto ou dentro de uma mata, junto a algo que nos traga este tipo de fluido sublime, ficamos num estado de leveza e de pureza, e feliz aquele que consegue integrar-se nesta natureza sublime, imensa que nós temos. É belo pensar também no exemplo do Cristo. Nós temos uma música que cantamos muito aqui no centro, que diz: com saliva e lodo curaram o cego. Com o lodo, Jesus nos mostra a beleza e a utilidade da natureza. Ele também nos alerta e nos indica os lírios do campo, as aves do céu. E grande parte das suas preleções à humanidade que o ouvia foi feita em plena natureza, na montanha. O grande ecólogo, não é? Como diz Joana de Ângeles, de facto, desde o exemplo do Cristo, só não vê quem não quer ver, só não vê quem não tem olhos de ver. Mas desde o exemplo do Cristo até Francisco de Assis, o patrono dos animais e do meio ambiente, que com certeza inspirou toda esta malta que aqui veio falar sobre o meio ambiente este mês, e esteve e está presente de todo o coração que tem a intenção de proteger e respeitar a natureza. Francisco Cândido Xavier tem vários exemplos, e é muito fácil trazer exemplos dele, porque a literatura também é imensa. Talvez por motivos de escassez económica, mas nós sabemos que Chico inicialmente escrevia em folhas brancas aquilo que os espíritos lhe diziam ou tomavam de sua mão. Quando ele passava os textos na máquina de datilografar, que era empréstimo de seu patrão, ele apagava os textos e voltava a usar as folhas. Isto já era indício de uma atitude sustentável. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós compramos quando precisamos e não reutilizamos. Alguém uma vez também se virou para Chico e disse: Chico, sua mediunidade é excepcional, é soberba. Ele: não, minha filha, não, nada disso. Eu sou um verme. Utilizando a imagem de um bichinho tão pequenino na natureza. E Emmanuel aproximou-se dele como educador que foi, como orientador que foi. Chico, não insulte o verme. E estávamos a falar de Chico Xavier. Amor em pessoa, em movimento. O verme, disse Emmanuel para Chico, é operoso, trabalhador de Deus. Ele tem a capacidade de transformar os detritos da natureza e opera sem nada reclamar.
E Chico disse: ok, então eu sou um subverme. Nós temos vários exemplos de como estas almas nobres também tinham um respeito à natureza fora do normal, achamos nós. Mas, na verdade, com coisas tão simples, nós podemos reverenciar este altar que o Cristo nos deu. Infelizmente, nem todos nós temos a capacidade de olhar para a natureza como a fonte de energia, matéria-prima e água de que todos nós precisamos. Tudo aquilo que nós usamos no nosso dia-a-dia é feito com estes três recursos: água, energia e matéria-prima. E tudo isto vem da natureza. Então, o ser humano, porque não quer conhecer, ou porque conhece e não sabe o que vai acontecer posteriormente, não sabe das consequências das suas ações, tem utilizado os recursos do planeta de uma forma menos própria. E é por isso que hoje em dia falamos de uma grande crise ambiental que estamos a passar. A par da crise ambiental e, acima de tudo, estamos em mãos com uma crise moral. Quando se começou a falar da crise económica, que foi despolutada pela bolha imobiliária, toda a gente falava da crise mundial, dos dinheiros, dos fluxos, da liquidez. Mas houve alguém que veio dizer: não, a crise não é económica, é uma crise moral. E agora estamos a passar por uma nova crise no campo do meio ambiente, da natureza. E entendemos, nós que somos espíritas, que ela é essencialmente uma crise moral. À medida que este vídeo for passando, eu vou tentando traduzir. Você já se perguntou para onde o oceano leva o lixo? Vamos ver aqui o exemplo de uma ilha de lixo no Pacífico. Tudo começa com um saco plástico. Só é necessária uma pessoa para destruir um habitat, uma casa, uma vida cheia de lixo. Austrália. O lixo vem pelos rios até aos oceanos. Nós precisamos mesmo de todos estes plásticos que não são biodegradáveis. Em média, 1500 garrafas de plástico são depositadas por aí a cada segundo. Não use plásticos, não faça lixo. Juntos nós vamos reduzir a poluição nos oceanos. Faça
parte da solução e não da poluição. Shows that we ain't gonna start shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna start shit. Shows that we are united. Nada disto é fantasia. Este vídeo traz-nos imagens da realidade. Nós estamos literalmente a plastificar o nosso planeta. Estamos a colocar-lhe uma capa plástica impermeável e nada biodegradável. Tudo isto que nós vimos aqui é triste, deixa-nos o coração muito triste, quando nós sabemos que reduzir este tipo de situação está ao alcance da nossa atitude, da nossa ação. Mas, mais uma vez, há pessoas que não têm conhecimento, que não querem saber. E muitos perguntam, mas a minha ação vai ter algum efeito? Eu sou uma. Nós somos 200 aqui nesta sala. Será que nós, 200, 250, vamos ter alguma influência no meio ambiente como um todo? Claro que sim, porque o nosso exemplo contagia quem está ao nosso lado. Sempre que eu vou a conduzir e vejo um carro à minha frente abrir o vidro e jogar algo pela janela, eu já não faço uma coisa que fazia antes, que era: alma, ó criatura que não sabe o que está a fazer. Agora eu já digo: ó Pai, ilumina esta alma, porque não sabe de facto o que está a fazer ao meio ambiente. E é tão feio. Nós vamos a países como Suíça, Suécia, e não vemos lixo em lado nenhum. E dizemos: ai, como eu gostava de morar aqui. É tudo tão bonito, é tudo tão verde. No meio das cidades há tanto verde. Epá, Portugal também pode ser assim, desde que a gente queira. Nós vamos pelas estradas e só vemos lixo nas bermas. E não nos preocupamos. Nem é responsabilidade minha, não fui eu que fiz. Quem é que gosta de ir à praia, estender a toalha, começar a brincar com a areia e descobrir beatas de cigarro, plásticos? Quem é que gosta? Ninguém gosta. Então porquê que nós continuamos a ter a preguiça de deixar o lixo onde estamos e não levá-lo para casa? É coisa que... Eu peço desculpa, no outro dia falávamos que os ecologistas... Eu não sou ecologista, mas os ecologistas têm uma energia especial. Chegam a ser meio malucos e lunáticos, porque são pessoas que não compreendem certas atitudes. Mas há coisas que não dá para compreender. Como é que nós conseguimos levar a uma situação destas? Trouxemos aqui um recorte de uma notícia que foi a RTP, inicialmente lançou esta notícia em 2015, com dados de 2013, e fez uma atualização em 2018. Nós hoje basicamente vamos falar do plástico, porque é aquilo que mais se fala neste momento e são imagens que realmente nos chocam. E de pensarmos que tudo isto que existe no oceano não só estraga visualmente o oceano, como mata com a casa dos seres vivos que habitam nesse meio. E para além disso, os animais marinhos morrem por ingestão deste tipo de materiais que nós colocamos por aí. Se nós colocarmos um plástico em qualquer parte, se não for apanhado por ninguém, ele vai ter ao oceano. Seja pelos ventos,
seja pela chuva, tudo vai ter ao oceano. Estas ilhas de lixo que nós sabemos que existem no Pacífico, no Índico e no Atlântico, elas são o quê? O resultado de um fenómeno marítimo que faz com que todos os detritos se acumulem por força de ondas, por força de energia que ali se proporciona e que faz com que estas ilhas sejam criadas. Então não tínhamos dúvida que não é só o lixo que nós deixamos nas praias, não é só o lixo que nós deixamos nos rios que vai causar isto. Todo o lixo que ninguém apanha, que ninguém trata, mais cedo ou mais tarde vai parar a estas ilhas. E então nesta notícia, cujo título é "O mundo está cada vez mais contaminado por plásticos", nós vemos à vossa esquerda, não é muito visível, peço desculpa, mas também não nos vamos ater aos detalhes. Só para dizer que a Europa é o segundo maior produtor de plástico. Em primeiro lugar está a China. As duas indústrias que mais plástico gastam no mundo são a indústria automobilística e imobiliária. Para além desta informação, muito interessante também é vermos que de todo o lixo que existe no oceano, aquilo que nós vimos na imagem, no vídeo que estava a flutuar, é só 30% daquele que existe de facto no oceano. 70% do lixo plástico está invisível aos nossos olhos. Só se fizermos mergulho é que o vemos. Alguns factos interessantes desta notícia. Cotonetes demoram 40 a 60 anos a degradar-se. 40 a 60 anos, cotonetes. Uma garrafa de plástico, 450 anos. Um saco de plástico, dependendo da sua composição, pode demorar 1000 anos a degradar-se no oceano. Fio de pesca, para quem gosta de pescar e não tem cuidado com os resíduos da sua atividade, demora 800 anos a degradar-se no oceano. Esferovite é quase impossível de ser degradado, demora 1 milhão de anos. E o problema da esferovite qual é? É que ela desfaz-se em micropartículas. E o que é que os animais depois pensam? É comida. Ingerem. E depois temos animais que, dissecados, o seu interior é só lixo, como nós vimos no vídeo. É impressionante, estes números são simplesmente chocantes. E são tão chocantes, e estamos a entrar num ritmo tal que muitas organizações estão finalmente a tomar posição nos locais onde é possível tomar decisões políticas e, face a tudo o que está a acontecer, já vamos substituir plástico por outro tipo de materiais. No outro dia fiquei muito surpreendida quando vi que já temos escovas de dentes em bambu. Em bambu. E acredito também que haja muitas escovas de dentes no oceano. Aqui nesta infografia não aparece, mas se aparecem os cotonetes também devem aparecer as escovas de dentes. Isto é de tal modo alarmante que nós temos que pensar que, ok, o planeta Terra renova-se, é certo, é como as células do nosso corpo. Renovam-se, multiplicam-se, por aí fora. Mas, se no planeta a velocidade a que o humano utiliza os recursos for superior à capacidade de renovação da nossa casa, então nós estamos na iminência de fazer com que ela colapse. E quando é que a ciência vai descobrir uma forma do ser humano não precisar de oxigênio para respirar? Quando é que a ciência vai descobrir que o ser humano não precisa de água para subsistir? Ou alimento? A
a nossa constituição física, pelas características do nosso planeta, de provas e expiações, ainda exige que nós tenhamos que fazer uma alimentação com base em proteína animal. Para quem não quer, algo parecido e que possa substituir. Mas a verdade é que a maior parte da população come animais. E marítimos. O que é que nós estamos a comer? Se eles comem plástico, se nós comemos os peixinhos do mar, o que é que nós estamos a comer? Finalmente vamos entrar em espiritismo e ecologia. André Trigueiro é um espírita, jornalista, investigador, ecologista muito efusivo, que tem um livro lançado em 2009 com este título, Espiritismo e Ecologia. E o propósito deste livro é exatamente mostrar os pontos de contacto entre ambas as áreas. E é surpreendente porque há muitos pontos de contacto. É muito giro isto. Reparem, Espiritismo, podemos dizer que firmou-se em 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Primeira obra básica da doutrina maravilhosa que tanto nos elucida. 9 anos depois, surgiu a ecologia enquanto ciência, enquanto estudo da casa e das relações dos seres humanos com a mesma. Um foi na França, o outro na Alemanha, lado a lado, com 9 anos de diferença. O Espiritismo foi-nos trazido pelo discípulo de Pestalozzi. Por que é que vamos falar de Pestalozzi? Não é ao acaso, porque Pestalozzi foi inovador no sistema pedagógico que implementou. Porquê? Porque ele fazia com que a criança, através da natureza, descobrisse os fenómenos do universo, da vida, de tudo o que nos rodeia. Allan Kardec foi aluno e seguidor de Pestalozzi. Na ecologia, Ernest Haeckel, um naturalista. Já começamos a ver aqui pontos de contacto. Ambas as áreas são de ciência. Nós sabemos que a ecologia é uma ciência e o Espiritismo tem o seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Ambos cientistas, podemos dizer assim, tentaram, com factos e dados, trazer-nos luzes destas duas áreas de investigação. Para além disto, quer o Espiritismo, quer a ecologia, nos demonstram uma necessidade de mudança urgente, este senso de urgência. Por um lado, temos os ecologistas que dizem: ei, pessoal, não façam lixo, não poluam. Os nossos recursos são finitos. A Terra pode colapsar. Reparem nos dados. Estamos a fazer muito lixo. Você faz lixo? Faça menos. Porque corremos o risco de não ter planeta. Isto é verídico. As pessoas, muitas ficam a olhar para nós quando falamos disto. Isso é impossível. Então algum dia o planeta Terra vai colapsar pela poluição? Mas o que é certo é que nós estamos carecas de ver notícias tristes dos efeitos do efeito estufa, passo a redundância. Ainda há pouco tempo, o que aconteceu em Moçambique. Isto está a ser... Os cientistas estão a chegar à conclusão que o que aconteceu recentemente em Moçambique é fruto do efeito estufa, do aquecimento global. Por outro lado, temos os espíritas, as obras espíritas, que nos dizem: ei, malta, atenção, nós estamos a entrar num planeta da regeneração. Vamos lá despachar a coisa?
tratar de fazer a renovação íntima, porque, se não forem rápidos, correm o risco de não ter a chance de reencarnar novamente no planeta Terra. Ambas as ciências nos dão um empurrão. Temos que ser rápidos a agir. Por um lado, mudar a nossa atitude para com o ambiente, que tem recursos finitos, e por outro lado, mudar a nossa atitude íntima, que é o que o Espiritismo nos convida. O objetivo do Espiritismo é iluminar consciências. Por outro lado, eles pedem-nos, ambos, ecólogos e espíritas, que façamos um consumo mais consciente dos recursos. Os ecologistas, por um lado, dizem os recursos são finitos, tudo hoje em dia tem plástico, papel, tudo hoje em dia é plastificado, tudo hoje em dia traz embalagem. Vamos ter mais cuidado com as nossas aquisições materiais. E por outro lado temos os espíritas que dizem, atenção, que o apego à matéria é um problema para o espírito imortal. Quando você partir, quando você desencarnar, vai estar desapegado dos seus bens? É melhor começar a tratar disso agora. Libertar-se. Pensar que tudo é transitório, acessório. No livro dos Espíritos nós encontramos uma lei moral, que é a lei de conservação. E Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior se nós, seres vivos, tendo a necessidade de viver, temos tudo ao nosso alcance para o poder fazer. Ele perguntou, dando ao homem a necessidade de viver, Deus ter-lhe-á fornecido os meios de o conseguir? Existe na natureza, existe no meio ambiente, tudo o que é necessário para o homem sobreviver? E eles dizem que sim. E se ele não os encontra é por falta de compreensão. Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de o conseguir. É por isso que faz a terra produzir o necessário a todos os seus habitantes, pois apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Já falámos aqui diversas vezes sobre o limite entre o necessário e o supérfluo. Não há uma receita. Ninguém vai chegar aqui e dizer até ali é o necessário, a partir dali é o supérfluo, porque cada um é que sabe no seu íntimo aquilo que realmente precisa e aquilo que não precisa. Mas de facto a Terra proporciona tudo aquilo que nós precisamos. Só que a Terra é cada vez mais um cobertor curto. O que é que nós queremos dizer com isto? Para que nós no mundo ocidental possamos viver com conforto, outros países ficam com os pés destapados. Por isso é preciso termos especial cuidado. No Consolador, Emmanuel responde à seguinte pergunta: deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? Ou seja, as grandes catástrofes que nós assistimos no nosso dia-a-dia, comoções geológicas, alterações, soluços, vamos dizer assim, soluços da Terra. E ele responde: os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. Tudo acontece porque tem um propósito. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Sim, não vale a pena dizermos, é um mal necessário. Ok, é um mal necessário, mas muita gente sofre. É verdade, e ninguém está a dizer que não. Mas nós sabemos que coletivamente precisamos de passar por algumas provações. Isto daria outra palestra. Nesses cataclismas, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. É uma forma de nós nos quitarmos. E quem entende que a vida continua para além da vida, vivencia este tipo de situações com outra postura. E com isto surge também uma coisa muito boa, que é a solidariedade. As pessoas ficam mais dispostas a ajudar. Voltamos ao Livro dos Espíritos, mas desta vez para outra lei moral, a lei de destruição.
Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, e nós vimos na questão anterior que a destruição é necessária, porque para se regenerar é preciso perecer. Também nós vamos ter uma nova oportunidade reencarnatória, e para isso nós vamos precisar que o nosso corpo físico fique por cá, para termos um novo. Porque a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação. O que esta pergunta quer dizer é, ok, então nós já sabemos que existe uma lei de conservação que está inerente a todos nós. Todos nós temos a necessidade de nos conservar. Todos nós precisamos de alimento, vestuário, por aí fora. Precisamos de viver como homens no mundo. Não é errado termos coisas materiais. A forma como as usamos é que pode ser errada. Então, se nós temos a lei de conservação, por que a lei de destruição? Por que uma estar ao lado da outra? E os espíritos superiores respondem, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo necessário. E caiu assim uma ficha quando estávamos a ler isto, que assim, efetivamente o ser humano depreda a natureza a uma velocidade alucinante. Primeiro porque somos cerca de 7 bilhões de seres humanos a pisar no solo. Estudos estão a ser feitos para perceber se já atingimos ou não a capacidade de carga do planeta Terra. E depois porque a nossa vontade pelo ter é superior à vontade do ser. O ser não pesa. O ser não custa dinheiro. O ter, sim. Então, como a nossa utilização dos recursos da Terra é muito mais rápida que a sua capacidade de se regenerar, temos a lei de conservação a contrabalançar com a lei de destruição. Qualquer destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. André Trigueiro diz-nos que nas suas investigações, em nenhuma obra espírita ele viu ou leu algo que fale sobre como é que será o ambiente, o meio ambiente num mundo de regeneração. Durante os meus estudos eu também não consegui decifrar. Por isso vamos alinhar-nos com o pensamento dele. Nós sabemos que neste momento a dor prevalece sobre a boa disposição, a alegria. Estamos num mundo de provas e expiações. Num mundo de regeneração, nós sabemos que moralmente o bem vai prevalecer sobre o mal, mas ainda assim vai haver necessidade de expiação. É uma escala evolutiva de planetas, assim como existe a escala evolutiva do espírito. Então nós vamos tendo pistas de como será o mundo de regeneração em termos morais, mas em termos ambientais não. E ele diz que pode até ser um mundo de regeneração, mas com carência de meios da natureza. Então, é urgente. Nós temos que começar agora a ter uma atitude diferente. Porque é aquilo que nós fizermos agora, aquilo que nós pensarmos agora, que vai decidir como é que vai ser o nosso mundo de regeneração. E se vamos ter capacidade para reencarnar nele. Todos nós ouvimos falar e temos N pistas do que fazer no dia-a-dia para respeitar o meio ambiente, para preservar os recursos da natureza, como não deixe luzes acesas, não feche as torneiras, escova os dentes, de preferência com a água desligada, separa o lixo. Nós temos N pistas, não vale a pena nós estarmos aqui a identificá-las todas. Por mais pequenina que seja a nossa ação, ela tem influência. Ela tem influência não só para o meio ambiente, mas para a nossa carteira. Se nós comprarmos só aquilo que nos faz falta, podemos investir, por exemplo, numa viagem. Em vez de ter tantos casacos, por que não poupar para fazer uma viagem?
Conhecer outros países, conhecer outras culturas, é um exemplo. É aquela necessidade de ter porque o outro tem, ou de ter porque eu simplesmente quero, ou quero preencher uma lacuna, não é? Muitas pessoas dizem que é para preencher um vazio, mas esse vazio fica preenchido no momento em que nós saímos da loja, porque depois começamos a ficar com remorsos daquilo que gastamos e que vai fazer falta para outras coisas. Nada contra, também frequento centros comerciais, mas ouvimos tantas vezes ainda hoje: ai pá, apetecia mesmo sair agora do trabalho e ir dar uma voltinha para o centro comercial para arejar um bocado. É preferível irmos para um parque, é preferível irmos para algum lado que nos transmita a calma que a natureza nos dá. Quem é que fica indiferente à beleza da natureza? Quem? Quem é que não se sente bem junto das flores, a ouvir os animais, a ouvir a água a correr? Quem é que diz: eu não gosto de música em que tenha animaizinhos por trás ou ondas do mar? Todos nós gostamos. A nossa associação já faz a sua parte, já começou a separar o lixo, pelo que, meus amigos, nós gostaríamos de apelar para que depositem os resíduos no devido lugar. Às vezes a gente, eu sei que o amarelo é para o plástico e o azul é para o papel, mas não quero mais reforçar, porque nós somos esquecidos. Então, na nossa associação, e porque a nossa casa espírita tem que dar o exemplo, nós espíritas temos que dar o exemplo. Já percebemos, desde o início até aqui, que ser espírita é ser ecológico. O Cristo foi o grande ecólogo. Ele mostrou-nos que com lodo curava. Nós temos que dar o exemplo. Para lá das paredes do nosso centro, nós temos que mostrar que nós também fazemos alguma coisa pelo meio ambiente. Não podíamos deixar de trazer esta mensagem. Ela encontra-se num livrinho pequenino que se chama Vigiai e Orai e é conhecido de muitos de nós. E resume tudo aquilo que nós queríamos trazer esta noite. E estamos a conter-nos, porque este tema da ecologia é realmente algo que eu costumo dizer que isto não é quase uma prova. É aquela consciência de ter uma atitude ecológica a todo o tempo. É como se fosse a minha última oportunidade. Eu não posso facilitar. E lá em casa toda a gente sofreu um bocado por isto, não é? Quem não se importa com o que acontece à sua volta, não se importa com o que acontece dentro de si. Como é que nós podemos preocupar-nos connosco se nós não nos preocupamos com o vizinho do lado? Maria, Mãe de Jesus, Rainha Santa de Portugal, espíritos excelsos, estrelas do céu, podiam estar em esferas para lá da nossa compreensão, mas permanecem ao nosso lado porque seriam incapazes de ser felizes sabendo que alguém tinha ficado para trás. Como é que nós podemos ser felizes quando tudo isto à nossa volta acontece? Planta uma flor, limpa uma nascente, protege uma árvore. E podíamos continuar. A sensibilidade espiritual se revela nos menores gestos. Eu sou tanto mais sensível espiritualmente quanto mais preocupado eu estiver com aquele lixo que alguém pôs ali e ninguém, tanta gente passa e ninguém apanha. É como o bom samaritano. Tanta gente passou por aquele triste que estava à beira da estrada e ninguém foi capaz de dar uma mão. A indiferença pela natureza é do espírito que ainda não entrou em sintonia com a vida. Eu vou mesmo morrer, a vida acaba, eu não volto para cá, estou preocupada com isto para quê? Ponto número 1, a vida continua, sim senhor.
E ponto número 2, é provável que você vá para um mundo pior que o planeta Terra porque não se preocupou com o planeta Terra. A preocupação ecológica é própria dos que estão aprendendo a reverenciar o poder superior. Só Deus sabe como nós fazemos um esforço, como eu faço um esforço, para entender o seu poder. Porque senão eu não tinha este polícia ecológico no meu pensamento a todo o instante. Eu estou a aprender a reverenciar Deus. E quem já entende a natureza, quem já entende Deus, então já está no bom caminho. Eu estou a aprender. O espírito embrutecido não atenta para as questões ambientais. O espírito rígido, embrutecido. Quem lida com a natureza está mais perto da paz, despoluindo o pensamento. Muitas pessoas dizem, eu até fico tão bem quando mexo aqui um bocadinho nas minhas plantas. Opa, é isto que está a acontecer. Eu até vou ali ao pé do mar, só de subir as ondas, só pôr os pés na areia, eu já fico tão bem. É isto. Não ouvides que sobre a terra representas Deus para os que vivem na expectativa de tuas mãos. Plantas, animais, minerais, tudo é criação divina tal e qual como nós. Já foi falado aqui. O que nós fizermos àquela pedra, o que nós fizermos àquela planta e àquele animal, é a Jesus que nós estamos a fazer. E para encerrar, porque já estou para lá da hora, gostaríamos de vos presentear com um último vídeo. Afinal, as flores também dançam. Este último vídeo que vamos apresentar é de 1 minutinho e qualquer coisa. E o primeiro são vídeos realizados com uma técnica que se chama time-lapse e que permite este tipo de visualização. Durante X tempo uma câmara fica a filmar aquele local e depois com uma mistura de velocidade de imagem permite-nos estas maravilhas. Pedimos desculpa pelo tom de voz, pela forma como o tema foi apresentado, mas é algo com o qual estamos apaixonados desde há muitos anos. Espero que tenha sido proveitoso e que saiam daqui com o coração pacificado, porque temos realmente um planeta maravilhoso e cheio de recursos para embelezar a nossa vida e torná-la muito mais fácil, muito mais leve. Que Jesus continue a iluminar-nos e a guiar-nos para todo o sempre. Obrigada.
Vamos então fazer nossa prece de encerramento. Encantados que nos sentimos pela Mãe Natureza aqui evocada, convidando-nos uma vez mais a olharmos e sentirmos o mundo com toda a sua plenitude de beleza e perfeição das mãos do Criador, do nosso Pai, de Deus, a quem Jesus um dia nos ensinou a tratar por Pai, pelo Pai de todos nós, que está nos céus, na dimensão do infinito, mas que também se encontra dentro de nós. Querido amigo Jesus, na alegria desta noite, quando buscamos esta casa, entre tantas outras espalhadas pelo mundo afora, buscando compreender à luz a essência do Teu Evangelho, te agradecemos pelo dia que nos deste, pelo sol, pelo ar, pelo verde, pelas flores, pelos pássaros, por toda a vida à nossa volta. Agradecemos-te, Senhor Jesus, pelo dia de trabalho, pelo pão à mesa, pelos amigos, pelos corações diletos, pelos familiares, os que se encontram na terra e os que já avançaram para o mundo espiritual. Agradecemos-te, Senhor Jesus, a compreensão e a lucidez de que sem o pão espiritual, sem a água da vida, nós não conseguimos prosseguir. Sentimos necessidade de periodicamente tomarmos desta fonte para avançarmos neste período de tempo na terra que temos para realizar nossas missões. Inspira-nos, Senhor, a fim de que o orgulho e o egoísmo não nos perturbe a visão e os compromissos, mas que a determinação com o trabalho e o desejo de servir possa, em nosso coração, ser traduzido com ações vivas e felizes em prol de nós mesmos e naturalmente dos nossos semelhantes. Rogamos, Divino Amigo, que através dos benfeitores espirituais, dos amigos diletos que do mundo espiritual em seu nome servem nesta casa, que possam atender aqueles que nos suplicam, que nos pedem preces, orações e intercessões, os que se encontram em seus lares, em suas residências, conosco sintonizados pela prece nesta hora, os que se encontram, Senhor, distantes fisicamente, mas recordam-se do seu auxílio. Oramos por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles por quem os seus amores pedem e suplicam pelas suas melhorias, pela recuperação da sua saúde, os que para lá nos hospitais se dirigirão em busca de tratamentos diversos, encontrando auxílio no tratamento clínico, na cirurgia, na químio ou na rádio, onde quer, Senhor, que buscam seu auxílio.
através da intervenção da ciência, dos profissionais que se devotam em Ti a assistir e atender. Oramos, Senhor Jesus, pedindo por aqueles que se encontram nos lares, nas creches, nos orfanatos, nas ruas, nos leprosários, aqueles que se encontram recolhidos, afastados da sociedade, nos presídios, aqueles corações que tanto amam, aqueles outros que ali se encontram, muitas vezes sentindo-se esquecidos, isolados. Guarda-nos, Senhor, permitindo prosseguirmos, aprendendo, lecionando e exercitando a Tua boa nova. Compreendemos nossas limitações e imperfeições, mas que em momento nenhum nos sintamos incapazes de fazer uma ação pequenina, seja ela onde for. Oramos pelos espíritos que nos acompanham, por aqueles que se encontram ignorantes, desorientados, ou que têm para conosco um sentimento de animosidade ou de mágoa. E oramos também pelos nossos amores, por aqueles nossos amigos espirituais, pelos nossos anjos de guarda, que nos protegem, que nos envolvem, por aqueles familiares, Senhor, por aqueles amigos que venceram o portal da vida, mas encontram-se vivos e recordados no altar dos nossos corações. Guarda-os na dimensão das estrelas. Que nossas realizações na terra, na senda do bem, sejam um buquê de flores perfumadas a lhes saciarem, a eles e a nós, a dor transitória da saudade. Que lúcidos e esclarecidos, também como nós, prossigam trabalhando, aprendendo e amando. Envolve-nos nas suas vibrações aqui recolhidas. Que levemos até os nossos lares essa doçura aqui encontrada. Que possamos, nos dias próximos, recordar-nos da mensagem desta noite. Que possamos, com esta recordação na alma, prosseguirmos em paz, em luz, em serenidade. Abençoa-nos assim, Senhor Jesus, rogando por nós, rogando por todos, hoje, agora e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus. Bom.